Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Queremos estar compartilhando algo que Deus colocou no nosso coração essa tarde. Falar sobre um pouco a estrutura de um casamento. Alguns tópicos que Deus colocou no nosso coração. Porque eu creio, no nome do Senhor Jesus, que vai ajudar muitos casais. Eu creio que Deus vai nos usar essa tarde para falar com você. Amém. Amém? A estrutura de um casamento. A primeira coisa que Deus necessita da nossa vida com Ele é a espiritualidade. Sem a espiritualidade do homem, da mulher, não tem como ter um relacionamento, primeiro, com Deus, e segundo, com a sua esposa, com o seu esposo. Algo que Deus colocou no nosso coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? E também outro texto que se encontra em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 19, versículo 6. Mateus capítulo 19, versículo 6, diz assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separará. Amém. É um propósito. Aquilo que Deus uniu nos céus e reflete na terra. Nenhum homem, nenhuma potestade, nenhum principado vai separar. Amém. Mas para não acontecer essa divisão, essa separação, a gente precisa procurar a espiritualidade, buscar a face de Deus. O homem, buscar a face de Deus, a mulher, buscar a face de Deus, a família. Porque primeiro vem a espiritualidade. Se você tiver uma espiritualidade sadia, a sua família vai ser uma família sadia. Se você tiver um alimento espiritual, bíblico, a sua família vai ser uma família saudável. Eu creio. Uma das características do casamento que Deus colocou no nosso coração é o relacionamento individual de cada cônjuge com Deus. Isso eu acabei de falar para os irmãos. O homem é o cabeça da casa. A mulher é a auxiliadora. Não quer dizer que o homem manda na mulher. E nem a mulher manda no homem. Mas o homem, ele tem algo. A Bíblia vai dizer que ele é o cabeça da casa. Ele ora, ele busca Deus como a mulher. A mulher ora, a mulher busca Deus. E Deus, ele vai falar com cada um. E tudo aquilo que for de Deus, um vai entender. Não somente o homem tem a palavra final. Não somente a mulher tem a palavra final. Não é isso um casamento estruturado em Deus. Não é isso um casamento estruturado que vem de Deus. O casamento estruturado, espiritual, é o homem buscar a Deus, a mulher buscar a Deus e Deus responder com a mesma resposta, sem dúvida, para o homem e para a mulher. Amém. É interessante que quando o Denis estava falando sobre essa questão de uma das estruturas de um casamento sadio, é a espiritualidade do casal, e isso eu falo sobre um relacionamento íntimo que cada um vai ter com Deus. E eu comecei a entender que essa questão da espiritualidade, independente do que você crê, eu vejo assim dessa forma, é uma questão individual, porque eu não posso buscar a Deus
pelo meu esposo e nem ele buscar a Deus por mim. O que está dentro de cada um precisa ser resolvido. As nossas desordens espirituais precisam ser resolvidas dentro de nós. É uma busca individual de cada cônjuge para buscar ter mais intimidade e se relacionar mais intimamente com Deus. E quando a espiritualidade do casal é negligenciada, isso afeta significativo o casamento. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos maior compreensão da maneira como que Deus espera que nós venhamos tratar o nosso cônjuge, o nosso parceiro. E como Deus espera que nós venhamos nos relacionar com aquele que Ele preparou para caminhar conosco. E é interessante que quando o Denis estava falando sobre o papel funcional de cada um dentro do casamento, e eu vejo que muitas das vezes isso é invertido. E muitas das vezes, quando a gente fala que o homem é a cabeça da casa, principalmente nós estamos vivendo num século onde as mulheres têm sido empoderadas, têm ocupado um papel muito importante na sociedade, na política, têm tido voz nesse tempo, parece que se assusta e coloca o cristianismo como um fator machista. Como que quando Deus fala que o homem é o cabeça da casa, é no sentido de que ele vai mandar ou escravizar a mulher. E não é nesse sentido. Como meu esposo estava dizendo, existe uma cumplicidade. Porque quando Deus colocou o homem como cabeça da casa, é aquele responsável mesmo para dar direção, discernimento. A responsabilidade do homem para trazer a provisão, a segurança, a proteção. E muitas das vezes isso é invertido. Ele é o cabeça da casa porque ele é o líder que dá direção, que concede uma responsabilidade espiritual e também tem um papel importantíssimo de estabelecer um elo espiritual entre Deus e a sua família. E quando você coloca a mulher como auxiliadora idônea, ela auxiliar o marido em todas as tarefas atribuídas a ele, fazendo com que ambos consigam ter sucesso em todas as suas decisões, em todas as suas atividades, louvando e agradecendo o nome do Senhor por isso. E eu creio nisso, que Deus, Ele tem um propósito de abençoar as famílias, mas quando nós não compreendemos a nossa posição, não compreendemos como nós podemos ser funcional dentro do nosso matrimônio e os papéis começam a se inverter, nós perdemos o elo da cumplicidade, da intimidade que nós devemos ter como casal e com o Senhor. Amém. O outro tópico que Deus colocou no nosso coração é através da intimidade conjugal. Que o casal se torna uma só carne pela conotação espiritual. Quando eu e você, quando a gente casa, a gente não é mais dois, mas sim um. Um só pensamento, um só sentimento. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos, a espiritualidade vem em primeiro lugar. Como você, a gente quer compartilhar com os irmãos que aquilo que a esposa sente, todo homem, ele precisa sentir. Aquilo que a esposa está passando, o homem tem que sentir. Aquilo que o homem está passando, a esposa tem que sentir. É muito rico esse contexto, né? Através da intimidade conjugal, que o casal se torna uma só carne. Se torna somente uma só carne. Quando você casa, se torna uma só carne. O mesmo sentimento, o mesmo parecer. E também precisa também de uma vida de oração. Um casamento saudável, uma estrutura saudável de um casamento precisa ter oração. Oração do homem, oração da mulher, os dois orando junto, num só propósito,
um só desejo. Como a minha esposa disse, não tem como ela buscar para mim, e não tem como eu buscar para ela. A salvação é individual. Não tem como eu buscar a salvação dela. Mas o casal tem que orar junto. Tem que buscar a Deus junto. Ler a Bíblia junto com o marido, junto com a esposa. Ter um relacionamento com a palavra de Deus. Um relacionamento com Deus. Os dois. Não tem como um buscar e o outro não buscar. Não tem como a mulher buscar e o homem não buscar. Não tem como o homem buscar e a mulher não buscar. Os dois têm que caminhar no mesmo caminho. Que o alvo é Jesus. O alvo é Cristo. Não tem como um pegar a direita e o outro pegar a esquerda. Que uma hora ou outra pode acontecer algo que, sem essa estrutura de Deus, sem essa estrutura espiritual no casamento, pode vir a derrota, pode vir um fracasso. Deus, ele colocou essa palavra no nosso coração, que a gente precisa ter uma estrutura no nosso casamento. Primeiro, a estrutura espiritual, porque a estrutura espiritual vem de Deus, vem do homem e da mulher buscar a presença de Deus junto. Okay. A segunda característica do casamento que Deus colocou no nosso coração. A aliança matrimonial é uma aliança que não pode ser quebrada. Amém. Como assim, irmão? Não pode ser quebrada? Você acabou de falar que se não buscar a Deus, pode ser quebrado. O segundo tópico é muito importante também, como a espiritualidade. Sim. A aliança do matrimônio não pode ser quebrada. Não pode ser quebrada se os dois buscar a Deus junto. Sim. Se os dois estiverem conectados com Deus, não pode ser quebrado. Mas se um não estiver conectado com Deus, ou o outro também não estiver conectado com Deus, pode ser quebrado. É verdade. Porque às vezes um não está andando nos caminhos de Deus e o outro está andando. Então, isso quer dizer uma separação, isso quer dizer uma divisão dentro da casa. E quando há divisão dentro da casa, Satanás, ele reina. E daí quando Satanás reina, quando dá legalidade, o que é legalidade? É uma porta aberta. O que é legalidade? É um buraquinho aberto. Isso é uma legalidade. E quando há isso no casamento, pode ter derrota, pode ter fracasso. Independentemente, mas o meu esposo fez isso, a minha esposa fez aquilo. Independentemente quem fez e quem não fez, pode ter um casamento derrotado. É verdade. Porque um casamento precisa ter uma estrutura espiritual, uma estrutura de um homem, uma estrutura de uma mulher. Os dois têm que buscar a presença de Deus juntos. Os dois têm que fechar a brecha. Os dois não podem dar legalidade. E assim tornar um casamento estruturado. Uma aliança que não vai ser quebrada por nada nem por ninguém. Mas primeiro buscar a presença de Deus. Amém. Primeiro buscar a face de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, primeiro buscar a espiritualidade do homem, a espiritualidade da mulher, a espiritualidade da família. Irmãos, é interessante isso que meu esposo está dizendo. E eu não creio em algo que seja diferente do que ele tinha dito. Porque até um pouco antes ele estava citando a respeito
de que, como os textos que ele disse de Gênesis e também de Mateus, que o casal ele vai se tornar uma só carne através da intimidade conjugal. Porque ali os dois estão se tornando uma só carne, não somente no sentido físico, mas espiritual. E quando ele começou a colocar sobre a sensibilidade de entender, compreender e ter empatia com o sentimento do outro, com a dor do outro, isso a gente começa a ser flexível para que o Espírito Santo controle cada detalhe da nossa vida matrimonial. E a hora que ele também explicou a respeito da oração, eu vejo assim que não existe outra forma de nós revestirmos a nossa vida conjugal se não for através da oração. É somente através da oração que nós obtemos resposta. E muitas das vezes nós não tratamos a intimidade conjugal como um fator espiritual. Porque desde Gênesis a Bíblia já dá o respaldo dizendo: você vai se tornar uma só carne através do ápice da intimidade do casal, que é a intimidade conjugal. E isso também não pode ser negligenciado, porque a Bíblia vai dizer que não vos priveis, a não seja por consentimento mútuo, por pouco tempo, para vos ajuntares à oração, por um determinado tempo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Então, quando nós, como casal, nós negligenciamos essa área da espiritualidade do casal, da intimidade, nós também abrimos ilegalidade. Nós damos brechas para que, como diz o texto de Coríntios capítulo 7, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Então, um dos fatores principais para mantermos a espiritualidade, a estrutura do casamento sadio, sólido, nós entendemos qual é a função do casal em buscar a espiritualidade, a face de Deus, de compreender no Senhor a função, o papel de cada um dentro do casamento e que esteja de forma funcional. Não um querendo ocupar o papel do outro. Entender a necessidade da cumplicidade, da parceria. E também, como ele disse a respeito da aliança matrimonial, uma aliança que não pode ser quebrada, eu achei interessante o texto de Hebreus, do capítulo 13, versículo 4, que diz: o casamento, ele deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E também em 1 Coríntios, no capítulo 6,16, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, ou em outras traduções dizendo prostituta, faz-se um só corpo com ela, porque serão assim, disse, uma só carne? Por que não serão assim? Que você se torna uma só carne quando você se junta intimamente com o seu cônjuge. E quando você abre uma porta da imoralidade sexual, quebrando o mandamento, quebrando uma aliança que Deus estabeleceu entre o casal, você se torna uma só carne com o adúltero. Quando você abre uma porta, você abre uma brecha para uma terceira pessoa dentro do seu casamento. Você também está abrindo a porta para que ele, não apenas o inimigo das nossas almas, haja apenas na área conjugal, mas em outras áreas da vida espiritual do casal, como a área financeira. A espiritualidade, quando ocorre o adultério, é a primeira a ser afetada. Por quê? Porque se ocorreu o adultério, é porque a espiritualidade já estava em declínio moral, em declínio espiritual. E também a respeito do texto de Mateus, que testifica, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar no seu coração, em seu coração, já adulterou com ela. Então, muitas das vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade de falar a respeito disso.
Será que dentro do casamento, os cônjuges já estão percebendo sinais de que algo está errado, que existe uma desestrutura, uma desorganização espiritual que necessita do prumo de Deus? Será que nós não estamos dando lugar no nosso coração para que o inimigo possa ter legalidade e uma terceira pessoa possa se aproximar do nosso casamento que foi consagrado e selado pelo Senhor? Será que a gente já não começa, a gente começa a confundir que achando que o adultério só ocorre quando há uma consumação da relação sexual? Ou será que a gente não entendeu que a consumação só ocorre porque o adultério já foi cometido no coração? Já ocorreu dentro de si. Como diz Jesus. Jesus já tinha confrontado isso. Então, o adultério só é um sintoma de uma realidade, de um declínio moral e espiritual do casal, aonde as desordens já estavam começando a ser explícitas, os sintomas de que existe uma verdadeira causa, causando a desordem espiritual do casal, já estava sendo estabelecida e foi negligenciada pelo casal. Então, abra o seu coração, começa a observar e pedir: Deus, vê se há em mim algum caminho errado e guia-me para o caminho reto. Amém. O terceiro tópico que Deus colocou no nosso coração é a comunicação. Como será que está a nossa comunicação com a mulher, com o homem, com a família? Como eu falo e como ela entende? Como me comporto? Como me posiciono? Como eu cuido? Como o homem cuida da esposa? Como o homem tem a proteção? Como o homem protege a sua esposa? Como o homem transfere, ele dá segurança à sua esposa? Em Mateus capítulo 7, versículo 12, vai dizer assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que façam a você, pois está na lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. O terceiro tópico da característica do casamento. Como que eu quero ser tratado? Como que eu estou tratando a minha esposa? Como a minha esposa está me tratando? Como que, se não tiver uma comunicação no casamento, como vai ter um casamento saudável? Não tem como. Não tem como um somente ter a comunicação e o outro não ter. Por isso que eu digo a cada um de vocês, meus irmãos, os dois precisam ter a comunicação. Pode pensar diferente? Pode. Você veio de uma família, ela veio de outra família, mas não se esqueçam, vocês têm que ter o mesmo pensamento. Por quê? Quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam uma família. Eles se tornam somente uma família. A Bíblia vai dizer: deixará o seu pai e a sua mãe. Quando o homem vai se casar e ele se casa, essa é a família dele. O homem e a mulher, uma só carne, uma só família. E é bem interessante esse terceiro tópico, que a gente precisa ter comunicação. Mas quem está certo, quem está errado? Porque às vezes o homem tem uma opinião e a mulher tem outra opinião, uma opinião diferente. Mas como chegar na opinião correta? Essa que é a questão. Porque os dois podem ter opinião diferente. Pode. Mas o foco é a espiritualidade. Se o homem tem a opinião diferente da mulher, como que vai ser a resposta para algum problema,
para uma dificuldade no casamento? Vem no primeiro tópico, a espiritualidade. Como é a espiritualidade do homem e da mulher? Aquilo que está no coração do homem é diferente daquilo que está no coração da mulher? Pode acontecer isso? Pode. Mas a resposta do problema, a resposta da circunstância que às vezes a gente passa no casamento, a resposta vem de Deus. Ela não vem do homem, ela não vem da mulher, ela não vem do sentimento que o homem está sentindo, do sentimento que a mulher está sentindo. Mas a resposta, ela vem de Deus. Mas para a resposta vir de Deus nas nossas vidas, a gente precisa ter espiritualidade. Se a gente tiver espiritualidade, se a gente tiver um companheirismo, uma comunicação, a resposta vem. Eu creio. Como que quando o homem fala, a mulher está entendendo? Será que ela está entendendo? Quando a mulher fala, será que o homem está entendendo? Se não estiver entendendo, falta de comunicação, falta de entendimento. E através da falta de comunicação, a discussão, a briga, e chega até um momento, uma circunstância, que às vezes até uma separação. A gente precisa ter uma estrutura saudável, uma estrutura espiritual, uma estrutura no nosso casamento. Mas como ter isso? Como ter uma comunicação saudável? Tendo uma espiritualidade saudável. É verdade, Deus. Tendo uma comunicação saudável, mas a comunicação, a resposta da comunicação vem de Deus, vem da Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que a minha esposa acha. Não é o nosso sentimento, o que eu estou sentindo, o que a minha esposa está sentindo, não. Uma comunicação saudável, ela vem daquilo que Deus está falando. Mas para a gente saber aquilo que Deus está falando, a gente tem que orar. Espiritualidade, oração. Espiritualidade, leitura da palavra de Deus. Espiritualidade, buscar a presença de Deus junto. Não pode ter um pilar faltando. Tem que ter todos os pilares do casamento. Espiritualidade. E assim, eu sempre gosto dessa parte, que muitas das vezes nós achamos que esse é um dos fatores insignificantes, mas dos maiores problemas enfrentados pelo casal é a incompatibilidade de entendimento, de pensamento. E muitas das vezes as diferenças de ideias faz com que haja uma divisão. Eu sempre penso que a diversidade ela tem que ser um complemento. Hoje a gente estava conversando e o meu esposo falou assim, Deus nos fez perfeitos um pelo outro, porque aquilo que eu não sou, você é. E aquilo que você não é, eu sou. E é por isso que quando Deus nos juntou, foi por um propósito. De não apenas nos tornarmos uma só carne, mas para que a gente possa ser o projeto de Deus, um projeto para dar certo. E isso muitas das vezes é negligenciado porque muitos casais, eles investem tanto nas aparências, investem tantos em demonstrar uma aparência de que está tudo bem nas redes sociais e para os outros, que esquecem de investir verdadeiramente para que você viva um casamento saudável, real, verdadeiro, de intimidade com Deus e que vocês possam ser felizes. Que tenham o entendimento que eu preciso fazer o outro feliz. E eu achei muito interessante o texto que o Denis leu, de Mateus 7,12, que fala assim, assim em tudo, façam aos outros o que querem que façam para vocês. Pois esta é a lei e os profetas. O que quer dizer? Eu entendo que a vida conjugal é como um terreno fértil.
É aquilo que você vai semear no seu casamento, é o que você vai colher. E muitas famílias, principalmente muitos líderes, obreiros, muitos irmãos em Cristo negligenciam sua própria vida conjugal em prol do ministério. E isso é perigoso, porque a sua família, que é a sua primeira missão, seu primeiro rebanho, não podem ser sacrificadas em detrimento do ministério. Eles não podem ser sacrificados em detrimento da sua chamada. Por que eu estou dizendo isso? Porque pense, a igreja somos nós. Nós vamos ter uma família curada, sarada, liberta, se a nossa família for curada, sarada, liberta. Nós também estamos fazendo a live no Instagram e um das pessoas que estão nos acompanhando escreveu no comentário dizendo, olha, tem muitos casais que fingem viver um bom relacionamento, vivem discutindo, vivem com problemas, mas dentro da igreja fingem que está tudo bem. E infelizmente é uma realidade de que muitos estão vivendo. Por quê? Porque Deus não almeja que nós venhamos fingir estar tudo bem. É desejo de Deus que nós estejamos bem na nossa vida conjugal. Mas para que nós possamos organizar, ter um relacionamento saudável, a gente precisa permitir que o prumo de Deus seja estabelecido nas nossas desordens espirituais da nossa vida conjugal. Então, o desejo de Deus é que nós entendamos de que vale a pena investir no nosso casamento. Aleluia. Eu não sei quais são as sementes que você tem semeado na sua vida matrimonial, na sua vida conjugal, mas pense que muitas pessoas estão vivendo situações difíceis e só vão perceber que poderiam fazer diferente quando perdem a sua família. Muitas das coisas que acontecem são apenas um sintoma explícito de que já havia uma verdadeira causa, que já estava sendo uma grande legalidade e brecha para destruição, divisão e separação do casal. O intuito do maligno é estabelecer sobre a sociedade e sobre a igreja cristã de que o casamento é uma instituição falida. Não deu certo, separa, divorcia. E muitos, quando nós lemos no segundo tópico, quando nós estávamos falando que a aliança não é aliança, ela não pode ser quebrada, é uma aliança em Deus que não pode ser quebrada, é no sentido de que muitas vezes achamos que até mesmo adultério é motivo de separação. E não é. A gente deve buscar no Senhor, quando há um genuíno arrependimento do cônjuge que cometeu, vale a pena a restauração conjugal, a restituição da família. Mas nós não vamos entrar no mérito de que a pessoa pode ou não refazer a sua vida, a qual se essa pessoa for traída ou não. Não é esse mérito. É que, na verdade, o adultério não é o fator primitivo ou significativo que identificou que esse foi o único problema do casamento. Nenhuma queda é evidente, nenhuma queda é iminente e de forma repentina. Tudo que acontece de desordem na vida conjugal é que, na verdade, já houve há algum tempo uma caminhada onde se começa a se estabelecer um declínio moral, espiritual, em sinais de distanciamento do casal morando debaixo do mesmo teto e dormindo na mesma cama. E quando meu esposo estava falando da comunicação, dele disse, como eu falo com minha esposa, ou como eu falo com meu marido, como eu me comporto com ele, e como eu me posiciono e como eu cuido do meu cônjuge. Muitas das vezes nós tratamos melhor as pessoas de fora do que dentro de casa. E um dos fatores que contribui para o distanciamento do casal é não tratar com amor e misericórdia o meu próprio esposo, da mesma maneira que eu trato as pessoas lá fora. A maneira como que se eu tenho cuidado para falar com as pessoas fora ou quando eu estou dentro da igreja, por que eu não uso esse mesmo cuidado dentro de casa? Porque a gente sabe que dentro de casa não há máscaras. Ali a gente tem mais liberdade de ser como nós realmente somos.
quando nós estamos dentro da igreja, a gente tem cuidado de como a gente fala, nós não nos explodimos, nós não falamos de uma maneira áspera com o outro, temos esse cuidado. Mas será que nós também buscamos ter esse cuidado dentro de casa? Quando meu marido estava falando como eu falo, e muitos maridos são cheios do Espírito Santo, cheios de Deus dentro da igreja, mas trata a esposa como cavalo. E da mesma forma tem mulher grossa dentro de casa. É doce, é meiga, é prestativa dentro da igreja, mas dentro de casa não pega nem um copo de água pro marido. É grossa, é ranzinza. E daí Deus fala assim, que a mulher, por isso que Deus vai falar para a mulher, olha, a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola com sua própria mão destrói. Deus sabe porque pede para cada um a dificuldade e a fragilidade que há em cada cônjuge. Deus pediu para a mulher ser submissa porque sabia da dificuldade da mulher em se submeter ao homem, devido à sua inteligência, devido à sua capacidade, à sua flexibilidade, à sua agilidade. Mas Deus tem um propósito devido à centralidade do homem, a visão que o homem tem que ter, o discernimento de um homem de Deus, como tem que se comportar para ser o cabeça da sua casa, o cabeça da sua esposa. Deus sabe o que exatamente faz. E por isso também que Deus pede para o homem, ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou assim mesmo por ela. Porque existe uma dificuldade no homem em demonstrar o amor. E é aí que nós começamos a olhar diferente para os propósitos de Deus. Será que como esposa eu estou conseguindo entender o significado da palavra submissão? No sentido, assim, olha, o meu marido é o cabeça da casa, mas eu sei que Deus me colocou como auxiliadora idônea. E eu sei que nós dois, estando debaixo da dependência de Deus, eu vou auxiliá-lo naquilo que ele precisar, naquilo que ele necessitar. E nós seremos debaixo da direção de Deus, da vontade de Deus, e vamos alcançar os propósitos que Deus tem para mim, desfrutar toda a plenitude das bênçãos que Deus tem para mim e para o meu esposo. Então, a gente precisa rever como que a gente trata o esposo. Muitas das vezes, a gente tem semeado sementes que, na verdade, tem feito com que eu colha uma plantação de distanciamento, de falta de carinho, de falta de demonstração de amor, de falta de intimidade, de falta de companheirismo, de cumplicidade, porque são essas as sementes que eu tenho plantado com meu cônjuge, e não tem como eu espelhar outra colheita, se eu for grossa, se eu não entender e ter respeito por ele, respeito um pelo outro. Então pense assim, tudo que você semeia no terreno fértil do seu cônjuge é que você vai colher. E muitas das vezes você não compreende como ele tem reagido, a maneira como que você tem tratado uns aos outros, mas reclamando muitas vezes, mas ele faz isso, ela faz isso, mas você tem prestado atenção no que você tem feito? Como que você tem falado? Como que você tem tratado a sua família? Amém. E o quarto tópico, a minha esposa já está falando, respeito. Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Para a gente ter um casamento saudável, também, a gente precisa ter o respeito, se dar o respeito, ter uma comunicação, um respeito. O homem precisa respeitar a mulher precisa respeitar o homem. Uma das coisas que falta no relacionamento é o respeito. E o quinto tópico também é importante. Se falta respeito, está faltando também amor. O amor, ele não acaba de uma vez. Ele vai se acabando ao pouco. Ele vai devagarzinho. Se não há espiritualidade, se não há dedicação,
se não há comunicação, se não há respeito, o amor está esfriando. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos falando sobre o amor, o quinto tópico, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você tiver uma estrutura no casamento espiritual, uma estrutura de comunicação, uma estrutura com respeito e amor, você vai ter um casamento saudável na presença de Deus. Você vai ter a resposta que Deus vai te dar. Você não vai colocar o seu sentimento, mas sim fazer a vontade de Deus. Você vai ter uma comunicação com o seu esposo, com a sua esposa. Você vai ter o respeito, não tratar de qualquer jeito, mas sim o respeito. O respeito que Deus nos diz, como eu devo tratar a minha esposa, como a minha esposa tem que me tratar. Respeito, amor, comunicação. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, é algo muito importante que a gente precisa viver. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. É duas cabeças pensando diferente, mas com um propósito. O propósito é servir a Deus. O propósito é ter uma espiritualidade, uma comunicação, um respeito saudável. Uma estrutura saudável da família. Amém. Nós participamos de muito encontro de casais. E nós nos casamos, com 22 anos. E a gente passou pelo processo de adaptação, porque cada um vem com uma bagagem familiar, espiritual, emocional. E é fato que qualquer um que vai, os casados, de novinho, que fala, eles têm esse choque da adaptação. Porque cada um foi acostumado de uma forma, foi criado de uma forma, até os cônjuges se ajustarem na adaptação perfeita, porque é a família que eles estão criando. Que não é igual à família do esposo, nem igual à família da esposa. Mas eles vão procurar a melhor forma de construir uma família debaixo da dependência de Deus. E quando meu esposo estava falando do texto de Romanos 12, 10, que diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. E falando sobre o respeito. Muitas das vezes, um dos fatores que cooperam para que o homem se distancie da mulher é quando a mulher trata o homem com falta de respeito. E eu lembro de quando eu participava de encontro de casais, eu lembro dos ministrantes falando assim: é muito difícil para o homem quando ele se sente desrespeitado pela mulher. Principalmente quando ele está na frente de outras pessoas, dos seus familiares, ou na frente dos seus amigos. A mulher tem algo para falar para ele, e ao invés de falar no particular, chama a atenção do homem na frente dos outros. Isso é um dos exemplos que condiciona uma falta de respeito. A mulher não conseguir mais demonstrar para o homem que respeita ele. E a falta de respeito para o homem é muito significativa. Então nós como mulheres, a gente precisa ir aperfeiçoando e nos moldando para saber o tempo de sempre que nós formos conversar, um casal, ele nunca deve lavar roupa suja na frente dos outros. Por isso que foi falado no terceiro tópico a respeito da comunicação saudável, do diálogo. O casal, ele sempre tem que conversar com respeito entre os cônjuges e não na frente dos outros, procurando sempre a melhor opção que se ajusta para melhoria da vida conjugal, matrimonial do casal. E foi interessante que o meu esposo disse: o crivo para saber quem está certo e errado é a intimidade do casal com Deus e a palavra do Senhor.
Muitas das vezes nós mulheres não percebemos que temos o costume de querer sobressair os nossos cônjuges, de passar por cima dele em relação a algumas decisões. Em nenhum momento o fato de Deus ter estabelecido o homem como cabeça tem o significado de que a mulher ela é escrava ou ela está totalmente debaixo da ordenança do seu esposo, sem o entendimento do que é ser auxiliadora e auxiliar em tudo. Se o homem ele é responsável pela provisão, proteção, segurança e da espiritualidade da família também, para trazer esse elo entre Deus e a família, de sempre estar guiando a família no centro da vontade de Deus, aproximando cada vez mais a sua família a ter uma intimidade, a gente precisa entender que no nome do Senhor Jesus Cristo, a mulher vai trazer o auxílio da proteção, da segurança, da provisão e também do seu ministério. A responsabilidade da mulher é trazer, em nome de Jesus, a intimidade, trazer também ao auxílio da provisão, auxílio da proteção e auxílio da segurança da família. E auxílio ministerial do seu esposo, dando suporte. Porque se uma mulher, sabe, ela edifica a casa e também edifica o ministério do seu marido, ela também, como tola, vai destruir a sua casa e destruir o ministério do seu esposo. Então nós não podemos negligenciar, não podemos negligenciar o respeito e o amor. Quando ele falou no 5º tópico a respeito do amor, de 1 Coríntios 13, 7, é uma das coisas muito importantes. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o amor não aceita tudo. Com o sentido de tudo espera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é no sentido das adversidades que o casal vai passar juntos. Muitas vezes, a fome, a dificuldade, a enfermidade e muitas das vezes, até o distanciamento espiritual de um dos cônjuges. E é por isso que a gente confunde esse versículo pensando que o amor, ele aceita tudo. O amor não aceita falta de respeito, ele não aceita um distanciamento de Deus, ele não aceita a falta de diálogo, a falta de comunicação saudável do casal. O amor, ele é a base da vida conjugal. Porque muitas das vezes, quando nós passamos pela enfermidade, pela dificuldade financeira, por circunstâncias difíceis, de lutas e batalhas que os casal vai enfrentar, é o amor que vai permitir que o casal possa sofrer junto, crer junto e esperar junto e suportar todas as circunstâncias. E é esse entendimento que nós devemos ter no Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a terceira característica de um casamento saudável, A sexta de um casamento saudável, é a prosperidade no casamento. Mas o que é isso? É dinheiro? Eu convido os irmãos a abrir Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tudo aquilo que a gente falou, irmãos. Primeiro vem a espiritualidade, a estrutura de um casamento saudável é a espiritualidade. E quando a gente tem uma espiritualidade saudável, a gente ouve a voz de Deus, pratica aquilo que Deus quer, a gente ora, a gente busca a resposta de Deus, através de ouvirmos a voz de Deus, através da oração e através da Bíblia, através da palavra de Deus.
Não é somente prosperidade financeira, mas sim uma prosperidade saudável, uma prosperidade que vem de Deus. O que é uma prosperidade saudável? É algo que vem de Deus, é algo que vem na espiritualidade, é algo que vem na comunicação. Eu não quero falar sobre dinheiro, mas sim a prosperidade que a Bíblia nos fala. Amém. Obediência, orar, ler a palavra de Deus, ter um casamento saudável, um coração reto diante de Deus. A maior prosperidade que a gente pode ter vem de Deus. Ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Uma família estruturada é a maior prosperidade que eu e você podemos ter. Eu creio. A maior prosperidade de um casamento é um casamento saudável. A maior prosperidade é um homem ter um coração segundo a vontade de Deus, é uma mulher fazer a vontade do Senhor, é o homem ser o cabeça da casa, a mulher ser a auxiliadora. A maior prosperidade que a Bíblia nos fala é a gente ter um coração puro, santo e reto e buscar a presença do Senhor, obedecer os seus mandamentos, obedecer seus estatutos. A maior prosperidade é essa. É essa, mas vem de Deus, vem da palavra, vem do estudo da palavra, vem da oração. Isso se chama intimidade com Deus. Amém. Isso se chama o homem tem intimidade com Deus e a mulher tem intimidade com Deus, mas uma única resposta. Que não tem como o homem ter uma resposta e a mulher ter uma resposta. Não tem como ser chamado isso um casamento sólido. O casamento sólido só tem uma resposta, mas vem de Deus. O que eu devo fazer nessa circunstância? Não pode vir o meu achismo, não pode vir a minha opinião, não pode vir o meu sentimento, mas sim a vontade de Deus. Mas sim o que a Bíblia está dizendo que eu devo fazer nessa situação que eu estou passando. Os dois buscar a Deus junto. Os dois estudar a palavra junto. E assim ter uma prosperidade no casamento junto. Que o casamento não é feito só de uma pessoa ou de outra pessoa. Não. O casamento é os dois junto. Os dois caminhando junto. Os dois caminhando na mesma estrada juntos. E um alvo, somente um alvo, que é Cristo. Amém. Isto é a prosperidade no casamento. Isso que Deus colocou no nosso coração para poder compartilhar com os irmãos. Amém? Uma estrutura saudável, uma estrutura do casamento. Amém. Um pilar forte e firme. Porque se a gente tiver a base firme, porque a base é a espiritualidade. Pode vir ventos, pode vir tempestade. Mas se a gente tiver a base de Cristo, a base em Cristo, a base espiritual firme, o casamento não desmorona. O casamento não é destruído. Amém. Amém? Amém. Eu fico muito feliz por essa oportunidade, porque eu acredito que nenhum casal vem pronto. A gente vai fazer 10 anos? 11. 11? É 10, não é? Então é 10. É 10. A gente vai fazer 10 anos de casado agora, dia 17 de dezembro. Então, a gente não veio pronto. Eu sempre falo assim que para nós chegarmos até aqui, nós fomos moldando um ao outro. Porque a Bíblia diz assim que como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Foi no nosso relacionamento,
a disponibilidade do aprendizado e principalmente também perdoar um ao outro. Isso é muito importante, porque o perdão entre os cônjuges precisa ser genuíno, verdadeiro. Não existe nenhum casamento que não necessitou do perdão, de exercer a misericórdia um com o outro. Nenhum casamento que não necessitou de renúncias para que pudéssemos chegar no relacionamento ao qual Deus espera que nós venhamos ter um com o outro. A maneira que Deus espera do homem e da mulher de Deus. Então nenhum casamento veio pronto. A gente precisou renunciar, perdoar, exercer a misericórdia, para que Deus pudesse agir e fazer de nós aquilo que Ele queria fazer. Amém. Eu não sei o que você possa ter enfrentado, mas nos últimos dias o que mais nós temos visto é como o inimigo, ele tem lançado as suas flechas, os seus dardos inflamados, para destruir a vida conjugal de muitos. E talvez você fale, mas como superar a dor, a traição, a falta de respeito? Você pode ter dito, mas eu me doei tanto por ele, eu me doei tanto por ela. E essa pessoa foi infiel, traiu a minha confiança, foi desleal. Eu estou amargurada, porque não era isso que eu esperava. Eu esperava o retorno do mesmo que eu fui fiel, eu me doei. E olha o que eu recebi. A primeira coisa que eu falo para você, você precisa, antes de qualquer uma decisão que você possa querer tomar, você venha perguntar para Deus, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para o meu casamento? Segundo, independente se você decidir ficar com seu cônjuge ou não, você primeiro precisa pedir para o Senhor, Deus, eu preciso ser curado dessa ferida. Eu preciso ser curada. Eu preciso ser curada. Segundo, Deus, se houve um arrependimento genuíno e verdadeiro do cônjuge, não abra os ouvidos para qualquer outra pessoa que não almeja que o seu casamento seja restaurado. Claro que cada caso é um caso. Precisa se obter um arrependimento genuíno, uma restauração, uma libertação, uma cura genuína para o seu matrimônio. Aleluia. E principalmente, Deus, me ensina a perdoar o meu marido, a minha esposa, com o mesmo perdão que o Senhor me perdoa. Porque muitas das vezes, quando ocorre o adultério, quando ocorre as dificuldades matrimoniais, sempre há pessoas para se levantarem para dar conselhos que na verdade não colaboram para uma reestruturação matrimonial. Pelo contrário, sempre há pessoas para te tirarem do propósito de Deus. E se você se decidiu pelo perdão, permita-se que Deus te cure de verdade. Aleluia. Para que você não carregue dentro de si um fardo de amargura, de ressentimento. E permita tão somente ouvir a voz do Espírito Santo, para que o seu casamento seja restaurado, para que Deus possa moldar a sua família. Ouça tão somente o Espírito Santo, salve a sua casa, a sua família. Muitas das vezes, nós estamos tão preocupados com as pessoas, porque ninguém pode tomar nenhuma decisão no seu momento de ira, de raiva, de ódio, de amargura, porque depois pode se arrepender. Sempre em suas decisões sejam direcionados pelo Espírito Santo. Recupere a sua família. Se você, infelizmente, infelizmente, se deixou levar pelo seu desejo, pela sua vontade, e você caiu, você se entregou ao adultério, não deixe que a culpa te consuma. Se houve um genuíno arrependimento dentro de você, salve a sua família. Aguente a responsabilidade e as consequências dos seus atos, mas salve a sua casa. Aleluia. Porque Deus é um Deus perdoador. Porque o mais importante
Muitas das vezes a gente se preocupa muito com a queda, com o pecado que foi cometido. Mas o mais importante é como você vai se levantar, como você vai se posicionar e como vai ser a sua mudança de comportamento. E não mais pecar no mesmo erro, errar no mesmo erro, pecar o mesmo pecado. Não sacrifique a sua família. Quantos sacrificaram sua casa, sua esposa, seus filhos pelo ministério? Esqueceu a sua casa, negligenciou a sua família e estão sofrendo grandes consequências. O mais importante é que a salvação chegue na sua casa. É que o genuíno perdão de Deus entre na sua família. Aleluia. E o seu casamento seja restaurado. E os casais, que mesmo que nós estamos bem, não se esqueçam de continuar fazendo a manutenção espiritual do seu casamento. A manutenção moral. Sempre esteja vigilante. Aleluia. Para que vocês não tenham ilegalidade dentro da sua vida conjugal. Sempre procure honrar o seu cônjuge. Sempre reserve um tempo para o seu esposo, para sua mulher. Saiam juntos, reservem tempo juntos. Sempre invistam no seu casamento. Não deixe ninguém minar a sua vida conjugal. Não abre a porta, não abre brechas para ninguém entrar no seu casamento e roubar a sua bênção, roubar a sua alegria. Porque nenhuma queda é de repente. Sempre a imoralidade ocorre, é cometida, o pecado, o adultério é resultado de um declínio moral e espiritual que já estava acontecendo gradativamente. O desejo do meu coração e do meu esposo é que vocês sejam ricamente abençoados. Amém. E que essa live possa edificar a vida de vocês. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.